Fala pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto que eu acho que é bem recorrente aqui com todo o pessoal que trabalha na área artística, que é a síndrome do impostor, assim. Acho que muita gente se pergunta como é que faz para superar essa síndrome, assim, e eu diria que na verdade não existe uma maneira simples, existe uma saída clara. É uma coisa que vai ir e voltar na tua vida vários momentos. Alguns momentos vai ser mais fácil de tu lidar e outros momentos vai ser mais difícil, mas eu acredito que todo mundo que realmente tem uma meta de ser um artista melhor, de ser um profissional melhor, sempre vai ter esse sentimento de que é uma farsa ou de que não está no lugar certo. É bem rotineiro isso, mas tem algumas ferramentas que eu desenvolvi ao longo desses anos que fizeram com que eu conseguisse lidar melhor com esses sentimentos. Eu vou falar algumas delas aqui, eu espero que elas ajudem vocês. Não necessariamente que funciona para mim, vai funcionar para todo mundo, mas se eu puder ajudar alguém com isso, eu acho que já é muito. Eu vou deixar rolando de fundo aqui uma pintura que eu fiz recente, que eu não fiquei muito satisfeito com o resultado, e eu lembro que no momento que eu estava fazendo ela, eu estava realmente tendo um sentimento muito parecido com esse de pensar de que eu realmente não sei o que eu estava fazendo e não sabia se eu sabia de fato fazer o que eu sei fazer, enfim, eu comecei a ter todos esses questionamentos que são muito comuns da síndrome do impostor. Mas enfim, vamos lá falar sobre o que eu acho que pode ajudar vocês. Eu acho que uma frase que eu costumo usar bastante é: quando as coisas não estão dando certo, é porque ou tu está fazendo ela errado, ou tu não está te esforçando de verdade para fazer ela. O que eu quero dizer por isso? Em primeiro ponto, eu diria, dá uma olhada no teu processo e no teu conceito. Muitas vezes o problema está ali, está na maneira como tu está montando a tua imagem, a tua animação, enfim, o que for, ou na ideia original, entende? Muitas vezes o conceito é fraco, muitas vezes não foi um conceito bem pensado, e daí não adianta tu ter um melhor processo, um melhor acabamento, se não vai salvar a tua arte no final, sabe? A mesma coisa vale para o processo. Às vezes tua técnica não está tão refinada, o teu processo ele não está bem determinado como tu vai fazer aquilo, e tu acaba te perdendo no meio. Nessa pintura que está rolando do fundo, eu tive muito esse sentimento de que eu tinha vários processos que eu poderia adotar. Eu comecei a experimentar no meio, e no meio eu meio que sinto que eu me perdi, não sabia muito bem o que eu estava fazendo, assim, sabe? E eu acho que isso é bem comum, principalmente quando tu começa a usar mais de um tipo de ferramenta, mais de um tipo de técnica. É comum existir essa confusão mental, e o que eu acho que é bom nesse momento é tu dar uma parada e tu literalmente escrever o que tu tem que fazer, a ordem das coisas que tu tem que fazer, sabe? A ordem lógica que tu acredita que tem que ser. E faz um teste, sabe? Não precisa fazer o final já valendo, que muitas vezes isso acaba botando muita pressão na tua cabeça, sabe? A mesma coisa vale pro conceito. Escreve a tua ideia, relê ela e vê se vale a pena realmente essa ideia, sabe? Vê se ela não parece uma ideia boba demais, vê se ela não parece uma ideia que é fraca, entende? A outra dica que eu daria seria, tipo, relacionada a essa mesma frase que eu falei, de ou tu tá fazendo algo errado ou tu não tá se esforçando o suficiente, é tipo, tenta dar um 100% como tá fazendo aquilo, sabe? Desliga a música, para de olhar o celular, respira fundo, sabe? Deixa a tua sala ali com um clima agradável para tu poder te concentrar e tenta ficar sem olhar nada por pelo menos uma hora, assim, sabe? Entrar num estado de fluxo que vai fazer com que tu consiga chegar num resultado legal, sabe? Dar o 100% nesse tipo de trabalho, às vezes eu acho que é muito difícil, porque ainda mais hoje em dia, quando tem muitas distrações, muitas notificações, muitas vezes tu não pode botar o celular numa gaveta ou algo do tipo, né? Mas quando é teu trabalho pessoal, acho que tem que tentar focar nesse sentido, sabe? Às vezes, poxa, você tá fazendo ali e daí tu só quer entregar, só quer terminar. Eu acabo tendo muito, às vezes, essa ansiedade de querer terminar. E eu penso, nossa, mas isso poderia ficar melhor, sabe? E às vezes o que eu faço para poder dar esse 100% é literalmente parcelar ele, ou seja, eu dou o que eu posso naquele dia, eu deixo aquilo dormir e no dia seguinte eu volto, sabe? E daí eu vejo os erros melhor e consigo ver tudo que tá errado com outros olhos. Isso é bem importante, assim, sabe? Por isso que eu acho que é bom tu ter uma prática diária. Muitas vezes eu vejo que as pessoas, quando elas sentem isso, é porque elas passam muito tempo sem, de fato, fazer alguma função, algum estilo, e quando elas voltam para isso, acabam sentindo que elas não sabem mais fazer aquilo. Eu acho que isso tem muito a ver com uma certa prática diária, e não é que tu vai conseguir fazer tudo, principalmente se tu for uma área que nem concept, que às vezes exige que tu tenha que saber 3D, saber 2D, enfim, várias disciplinas. Não tem como tu fazer tudo no mesmo dia, mas se tu conseguir botar diariamente uma prática relacionada àquilo de certa forma, ou pelo menos semanal, assim,
tu vai ver que essa, digamos assim, esse sentimento de que tu não tá fazendo aquilo bem, ou que tu não sabe mais fazer aquilo, vai diminuir bastante. Outra coisa que eu acho bem importante é tu entender que muitas vezes, quando tu tá fazendo aquilo, tu também tá aprendendo. Ninguém é mestre 100% em tudo, sabe? Por mais que tu já tenha desenhado, sei lá, 1 milhão de cavalos, quando tu for desenhar o próximo, pode ser que tu vá tentar coisas diferentes, ângulos diferentes, luzes diferentes, enfim, qualquer fundamento diferente naquele tópico. E tu vai estar aprendendo, de certa maneira, tu vai estar sempre melhorando, sabe? Por mais que, sei lá, não seja um desenho muito difícil, que tu considera, enfim, de um nível técnico muito aprimorado, tu sempre está aprendendo alguma coisa, sabe? E aprender exige um certo nível de desconforto, não tem como tu fugir disso, sabe? Tipo, principalmente quando tu está aprendendo uma coisa muito nova, sabe? Eu tive muito esse sentimento esse ano ao tentar aprender programas novos, principalmente programas 3D que são muito técnicos, e senti que, sei lá, talvez eu fosse uma pessoa limitada, que, enfim, não tivesse aptidão para aquilo. E em muitos momentos eu me questionei se realmente eu sabia ou tinha aptidão para fazer esse tipo de tarefa, se eu talvez não fosse para mim, sabe? Como algumas vezes a gente acaba pensando. E não tem a ver com isso, tem a ver com o fato de que, sim, algumas coisas para entrar na tua cabeça num primeiro momento, elas vão ser muito difíceis, sabe? Elas vão doer bastante, assim. Exigem dias, exigem horas. E aprender é desconfortável, sabe? Até acho que por isso eu acredito que quando tu tá tendo que aprender uma coisa muito extenuante, tu tem que dar algumas horas de alívio pra tua cabeça, sabe? E não é tipo, tu tá aprendendo uma coisa, daí tu vai ver TV. Não, tu tá aprendendo uma coisa e tu dá uma cochilada. Tu fica na rua olhando pro céu, sabe? Tu tenta esvaziar a tua mente. Acho que muitas vezes a gente não pensa na mente como se fosse um músculo. E ela literalmente funciona assim. É como se a gente estivesse fazendo musculação e não desse um tempo justamente para o músculo recuperar. Sei lá, tu faz uma corrida e no momento seguinte tu quer ir pra academia e ficar fazendo agachamento, sabe? Não tem como, sabe? Então pensa na tua mente como se fosse um músculo, sabe? Ela precisa ter tempo para se recuperar, sabe? Então, tipo, você passou muito tempo estudando ao longo daquele dia, trabalhando, de noite tenta fazer uma tarefa que não exija muito poder mental, assim, sabe? Literalmente, sei lá, só ficar com um cachorro ou com uma pessoa junto ali, ou dar uma volta mesmo na rua, só caminhar, sabe? Um exercício também. Eu acredito que ajuda bastante a tu não ocupar espaço mental, sabe? A quarta coisa que eu queria falar sobre isso é que muitas vezes quando tu tem um sentimento de se sentir um impostor, a melhor coisa que tu pode fazer é conversar com outras pessoas, principalmente pessoas da área, assim, que passam pelo mesmo sentimento. Algumas passam mais que outras, mas eu sempre fui muito suspeito de pessoas que nunca sentiram isso, assim, nunca tiveram nenhum tipo de sentimento. Porque eu acho que o verdadeiro impostor é aquele que não acha que ele é um impostor, entende? E nesse tópico de conversar com as pessoas, acho que uma coisa que acaba ajudando bastante é tentar ensinar pessoas que estão em fases diferentes da tua, sabe? Pessoas que, enfim, estão começando e que precisam de auxílio em algumas áreas. Muitas vezes, quando tu ensina, tu vai acabar aprendendo um monte junto, sabe? E tu vai estar reforçando, enfim, teus fundamentos, o teu conhecimento e, além disso, ajudando uma pessoa. Eu acho que é uma tarefa bem grata, assim, poder ajudar elas. Tu acaba desviando o teu foco de achar que tu é uma farsa ou de que tu não sabe fazer aquilo e acaba, de fato, te fortalecendo. E eu acho que o último ponto é um ponto que eu pego até de um atleta que eu gosto bastante, que é o David Goggins, que ele era um ex-fuzileiro naval e virou um ultramaratonista. E ele não tinha necessariamente treinamento nem conhecimento de várias das coisas que ele acabou se aplicando, mas uma coisa que fez ele querer se motivar a acreditar que ele poderia fazer essas coisas mesmo não tendo, enfim, o conhecimento e o preparo, foi o fato de que ele lembrou de vários momentos da vida dele durante essas provas, maratonas, enfim, vários momentos que foram difíceis na vida dele e ele buscou nesses momentos a força para continuar. Então, não precisa ser necessariamente, tipo, coisas relacionadas à tua profissão, se tu for uma pessoa que está começando, mas pode ser coisas da tua vida, sei lá, tu teve alguns momentos difíceis, eu acredito que a partir do momento que tu passa a trabalhar, tu já teve uma vivência de vida o suficiente para já ter feito algumas conquistas, e não precisa ser a maior conquista do mundo, sabe? Eu acho que uma coisa que por muito tempo, quando eu era mais novo, eu pensava era, tipo, eu sou o cara que desenha melhor na minha aula, sabe?
E por muito tempo eu pensava isso e eu me sentia orgulhoso disso. Eu usava isso como um certo argumento para quando eu tinha que desenhar as coisas, ou quando eu via alguém que desenhava melhor que eu e eu me sentia mal, sabe? Tipo, eu sei que, tipo, também tem que ter muito cuidado com isso, pra isso não se tornar, digamos assim, um pensamento meio egocêntrico ou meio arrogante. Por isso que eu acho que até o termo que é usado, que é o cookie jar, é no sentido de que, tipo, é aquela jarra com biscoito que tu só pega de vez em quando ali, sabe? Pra fazer um agradinho, sabe? Tu não fica te dando aquilo o tempo todo, tu te dá aquilo nos momentos que são difíceis, nos momentos que são estressantes, nos momentos em que tu sente essas dúvidas. Então, uma coisa que eu fiz de uns tempos pra cá é, às vezes, pegar imagens minhas que eu vi que elas tiveram uma repercussão legal, que as pessoas se identificaram, e tirar um print, guardar aquilo. Pra, se eu me sentir muito mal e nenhuma dessas outras 4 coisas que eu falei funcionarem, eu olhar de novo aqueles prints e pensar, não, é isso que eu tenho que fazer, esse é o meu caminho, eu faço isso, é isso que é a minha vida, sabe? Porque eu sei que é muito difícil, assim, sabe, gente? Em alguns momentos a vida vai bater em vocês de diversas maneiras, não necessariamente no quesito profissional, mas muitas vezes nessa parte da própria vida familiar ou vida pessoal. Porque no fim das contas as pessoas morrem, pessoas adoecem, várias coisas acontecem, acidentes acontecem, e a gente tem que estar pronto para isso, assim, tem que estar pronto para ter essa parte profissional mais estabilizada, para poder acordar todo dia, independente da situação que tu estiver passando, e poder desempenhar o teu trabalho. É isso, pessoal, eu espero que essas 5 dicas tenham ajudado vocês de alguma maneira. Elas me ajudam, diria que quase que semanalmente, assim, quando eu acabo tendo uma certa crise nesse sentido. E tem melhorado muito, assim, nos últimos anos. Eu sei que é muito fácil eu falar isso já tendo, sei lá, uns 10 anos de carreira. E para pessoas que estão recém começando, estão mudando de área e tem muita dúvida, muita incerteza, isso acaba sendo um pouco complicado. Mas ouçam novamente e pensem nisso na perspectiva de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar e vão conseguir fazer um bom proveito disso. Valeu!